Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, para lermos os versículos 1 ao 17. Diz assim, palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhes disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-los-ás depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, estais todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Palavra do Senhor. Hoje a gente começa uma série nova de pregações. Nós queremos falar a partir deste domingo e nos próximos 6 domingos sobre o roteiro da esperança. Roteiro é um itinerário. Roteiro é uma descrição minuciosa. Roteiro é quando nós descrevemos um caminho, e a ideia é descrever o caminho que nós precisamos percorrer para encontrar na paixão, na ressurreição de Cristo, a esperança que nós necessitamos. Então, é por isso que essas próximas celebrações, como a de hoje, estarão ligadas ao mesmo tema, ao mesmo roteiro, à mesma ideia, que é construirmos um roteiro até a Páscoa, até a ressurreição de Jesus. E nós vamos fazer isso de forma muito bem escolhida, porque escolhemos o Evangelho de João. Vocês sabem bem que nós temos 4 evangelhos. 3 deles têm semelhanças, são muito próximos, são narrativas
que são quase idênticas em alguns momentos, com pequenas distinções. Esses evangelhos, por isso, são chamados de evangelhos sinóticos, os 3 primeiros. Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Eles são semelhantes, são sinóticos. Eles descrevem um roteiro de Jesus e da sua história e da sua vida e do seu ministério um pouco distinto de João. João faz um caminho diferente, um itinerário diferente, um roteiro diferente. O roteiro de João, diferente do roteiro dos sinóticos, é um roteiro onde Jesus, em toda a sua história, em todo o seu ministério, desde o início, ocupa não uma posição de vítima e de cordeiro que será sacrificado, como ele estivesse experimentando isto como sem a sua concessão, sem que ele desejasse isso. Você não vai ver na boca do evangelho de João e de João palavras como Deus meu, por que me desamparas? Porque na hora da morte de Jesus, na perspectiva, na narrativa joanina, Jesus entrega o seu espírito. Ele entrega o seu espírito porque ninguém pode tirar dele a vida se ele não a conceder. Ele é aquele que diz quando está prestes à morte, tudo está consumado. Era um propósito dele. Quando falo isto, não estou tentando opor os evangelhos sinóticos a João, mas toda a narrativa, todo o roteiro, todo o filme, quando apresenta o mesmo fato, tem intenções diferentes, tem objetivos diferentes. Depois de terem sido escritos os 3 primeiros evangelhos, o que o autor do evangelho de João, que acredita-se ser, segundo a tradição, João, filho de Zebedeu, que segundo a tradição antiga foi ele que escreve depois de 40 anos que os evangelhos sinóticos já estão escritos, já estão circulando, todos já conhecem a história. Ele se atreve, João se atreve a escrever uma história diferente de Jesus, uma história que pulsa de esperança e de um vigor, de uma certeza absoluta de quem era o seu Deus. João não põe Jesus sendo massacrado pelas autoridades romanas e judaicas. João, desde o início, diz sobre Jesus que ele é o eu sou, o Deus que diz eu sou o pão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. E ele vai repetindo essa frase. O eu sou que João apresenta é muito semelhante àquele que está na revelação do Sinai, quando Moisés então busca conhecer o Senhor e pergunta quem Deus era. Então Deus diz, eu sou, o eu sou. Então João põe na narrativa dele a respeito de Jesus, Jesus é o eu sou, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho encarnado, Jesus é aquele que veio para salvar a humanidade perdida. Jesus não está nesse mundo longe da sua vontade, seu propósito. Ele está nesse mundo cumprindo um propósito, cumprindo um plano. Por isso que nós vamos ler em João, porque diz respeito a um roteiro de esperança. Esse evangelho, escrito por volta do ano 90, do ano 100, ele trouxe alguns problemas para a igreja, logo no início, porque algumas pessoas, somente os judeus, ficavam incomodados com o tom do João, de Jesus em João, porque Jesus afirma o tempo todo, eu sou o Filho de Deus. Sabe o que isso traz para o judeu? Um incômodo imenso, porque
eles aceitavam o fato de Jesus ser um profeta. Eles aceitavam o fato de Jesus ser um ser iluminado. Eles aceitavam o fato de Jesus ser um Marte, mas jamais o Filho de Deus. Porque para os judeus, Deus não pode ter um filho e esse filho morrer numa cruz. Então, os judeus, incomodados com os cristãos, os expulsaram da sinagoga. Então, essa comunidade que se reúne em torno de João e que recebe esse evangelho, é uma comunidade que foi expulsa da sinagoga. É uma comunidade que foi expulsa do meio dos judeus. Os judeus não os querem por perto. É por isso que há um embate tão grande no evangelho de João. E João chama não de fariseus, não de escribas, mas fala os judeus. E quando ele fala sobre os judeus, ele está colocando todos os judeus na mesma categoria de inimigos de Deus, que não compreendem a missão de Jesus, que não aceitam a Jesus, que não o recebem como filho de Deus. Eles são inimigos da missão de Jesus e, com isso, inimigos da esperança, inimigos da vida, porque Jesus diz a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. As ovelhas não podem ter acesso a ninguém e a nada senão por mim. Jesus diz a respeito disso, ele diz: olha, o mercenário, quando vem, o lobo, ele foge. Eu não. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas ovelhas. Se você fizer uma leitura do Evangelho de Marcos, você percebe que na narrativa de Marcos, Jesus diz para um dos que foram curados para não sair por aí dizendo quem ele era. Mas aqui no Evangelho de João é Jesus quem diz: eu sou, eu sou, eu sou. E nesse texto que nós estamos na última celebração. Nós temos esse tema, a última celebração. Celebração de amor extremo e de traição fria. É interessante porque o Evangelho de João é o único que tem esse relato. Esse relato é exclusivo. Esse relato é exclusivo. Se você procura esse relato em outros evangelhos, você não encontra, você só encontra em João. João tem essa intencionalidade em descrever a última celebração que Jesus tem com os discípulos, que não é a Páscoa, porque o próprio texto vai dizer em relação a isso, que foi dias antes da Páscoa, um dia antes da Páscoa. Veja comigo o texto. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, Jesus, antes da Páscoa, reúne os seus discípulos para uma celebração. E a celebração é a celebração da ceia do Senhor, em que ele irá repartir o pão com os seus discípulos. A ceia, os banquetes religiosos, festivos, fazem parte de toda a tradição religiosa, seja judaica ou pagã. As religiões, o cristianismo, se apropriou daquilo que era comum na antiguidade. Ou seja, os banquetes, as celebrações marcavam a unidade, a aliança, o compromisso, a proximidade, a união espiritual. Não tratava-se apenas de comer, de beber, de celebrar juntos à mesa. Celebrar a mesa, repartir o pão, tomar o vinho juntos, tinha muito mais
carga emocional, social e religiosa do que nós, por vezes, temos a compreensão. Considerava-se que aquele com quem você celebrou, com quem você sentou, com quem você comeu, estabeleceu-se um vínculo inquebrável. Não se está mais distante do outro, houve uma aproximação, uma aliança foi estabelecida, um compromisso foi estabelecido, uma intenção espiritual. Quando nós celebramos a ceia, como vamos fazer hoje aqui, o que a ceia nos remete? Que nós estamos em Cristo, que a vida dele nos foi dada, e que nós, ao comermos o pão, estamos comendo da sua presença, estamos bebendo do seu sangue, estamos sendo nutridos pela sua presença, estamos inseridos na relação íntima com ele, e já não mais nos pertencemos a ele, e ele nos pertence. A celebração da ceia do Senhor é da mesma forma, acontece da mesma forma na celebração que Jesus faz com os seus discípulos, mas é nesta celebração que Judas resolve traí-lo. É por isso que eu ponho aqui como tema a última celebração: amor extremo e traição fria. Se você olhar para o texto, você percebe que é isto que está acontecendo. Veja comigo. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O termo aqui, mais próximo da língua original, é amou-os ao extremo. Amou ao extremo. A palavra amor aqui não é eros, porque não é desejo. Não é filos, porque não trata-se de amizade. A palavra aqui é ágape, porque trata-se de amor sacrificial. O que o texto está dizendo para a gente é: Jesus amou aos seus discípulos ao extremo, de um amor que é capaz de sacrificar a própria existência em favor do outro. Essa ceia deveria ser o ápice da história dos apóstolos, dos discípulos, do amor intenso que eles experimentaram durante 3 anos e meio, conheceram a Jesus, viram os milagres, a compaixão de Jesus, a forma como ele agia, o jeito que ele lidava com as pessoas, a miséria humana que ele ia e transformava. Deveria ser o momento em que todos que estavam ali reunidos deveriam marcar uma relação inquebrável, que era o que acontecia normalmente nessas celebrações. Mas pelo contrário, o amor intenso é o que Jesus expressa em relação aos discípulos. Mas o que Judas faz, e nós vamos ver que não é apenas Judas no grupo apostólico que comete equívocos, reflete a frieza de quem está pronto para traí-lo. Antes disso, eu quero te fazer perceber algumas questões importantes aqui no texto, para você entender melhor o que eu vou te dizer, como aplicação prática para a sua vida. Primeiro eu quero mostrar para você alguns detalhes desse texto, para ficar mais claro o texto. Não é um texto que nós lemos constantemente, é um texto que é exclusivo do evangelista. Eu quero dizer para você sobre algumas questões importantes. Primeiro, toda vez que no Evangelho de João diz a sua hora, está sendo marcado no texto, como no versículo 1, a sua hora de passar desse mundo, ele está falando do momento da crucificação. Isso é meio que óbvio,
mas é preciso que fique claro para vocês. Mas normalmente a hora da sua morte está ligada a uma outra palavra que é noite. As coisas ruins acontecem à noite, no Evangelho de João. A noite é sinônimo de medo do Evangelho. É a noite que Nicodemos procura Jesus. É a noite, porque de dia ele não tem coragem, sendo o líder religioso que era, de encontrar-se com Jesus. Na noite, nas escuras, sem que ninguém veja, ele vai procurar Jesus. Jesus, todas as vezes que se encontra à noite com alguém, ou algo é relatado e há uma necessidade do autor dizer que é noite, é porque algo ruim está prestes a acontecer. É o que acontece aqui, é a hora da crucificação, é a hora da morte de Jesus, do ato extremo de amor, da entrega absoluta em favor dos seus discípulos. Esse livro, esse texto, ele é a segunda parte do Evangelho, porque a primeira parte do Evangelho vai do primeiro capítulo ao capítulo 12, que é chamado de livro dos sinais. Se você ler o Evangelho de João, do capítulo 1 ao 12, você vê os 7 sinais que estão lá no Evangelho de João. Você deve ter ouvido falar que no Evangelho de João, diferente dos evangelhos sinóticos, somente relata 7 sinais. Esses 7 sinais são um tipo de preparação para essa hora. É por isso que o texto está dizendo, olha, chegou a hora. O que aconteceu antes? Houve uma preparação para essa hora. A celebração da ceia do Senhor dá início a essa hora. Qual é a hora? É a hora da glorificação. E aí está a diferença enorme que há no Evangelho de João, porque a morte, para o evangelista João, na perspectiva dele, não é a hora do fracasso, não é a hora do sofrimento, é a hora H, é a hora de Cristo ser glorificado, é a hora dele voltar para o Pai, é a hora dele assumir o lugar e o comando que ele sempre teve dos céus e da terra, como o Senhor da vida e da morte. É a hora de voltar para o Pai. Ele precisa consumar o seu propósito, o propósito será consumado. Esse texto é o início desse propósito sendo posto em andamento. Aqui o filme está rodando, o roteiro está sendo adiantado, é o roteiro da ressurreição dos mortos, porque a grande importância do evangelista não está na morte, não está no fracasso aparente da morte do Messias, mas a morte do Messias significa glorificação. Cristo será glorificado, mas não apenas Ele, todos os seus. Quando estudarmos, quando pregarmos sobre o capítulo 17 do Evangelho de João, isso fica muito claro. Todos somos um em Cristo. O destino dele é o nosso destino. A história de glorificação que ele irá enfrentar é a nossa também. É glorificação. Por que é glorificação? Como uma morte pode produzir glória? Como olhar para a Páscoa ou para toda a via dolorosa, como assim foi chamada, como um tempo de glorificação? Como enxergar nesse escândalo, nesse ato infame, nessa ação horrorosa, nesse sacrifício horrível que foi a morte de Jesus, algo que pode glorificar? Como olhar para esse texto e ver uma traição tão fria, tão pensada, calculada, como a de Judas, algo que possa trazer algum proveito? O evangelista nos ensina como fazer isso. Porque ele diz que durante a ceia, versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão,
que traísse Jesus durante a ceia. Olha que contradição. João faz questão de dizer, durante a ceia, o diabo põe no coração de Judas trair Jesus. Essas palavras nunca deveriam estar juntas. Ceia e traição. Vocês já ouviram aquele ditado? Eu coloquei dentro da minha casa, comeu da minha comida, compartilhou das coisas mais íntimas que eu possuí e me traiu. Dói, né? Ser traído. Dói decepcionar-se com as pessoas que nos são caras. Dói ser apunhalado pelos nossos amigos. E quando trata-se de pessoas da nossa família, imagine ser traído por alguém com quem você acabou de estabelecer uma aliança, no casamento ou na amizade, ou porque você é irmão, ou porque é alguém que está próximo de você. Pense comigo que a celebração da ceia, o sentar-se para comer juntos, para a religião e para a antiguidade, tinha um significado muito forte. Quando você comia junto, você estabelecia uma relação de tornar-se um com aquele com quem você sentava para comer, com quem você repartia o pão. Então deveria ser, no mínimo, algo que deveria ferir nossos ouvidos quando nós ouvimos do texto que durante a ceia é que o diabo coloca no coração de Judas trair Jesus. Alguém pode pensar, mas Judas foi instrumento do diabo apenas. Não. Judas traiu Jesus por uma escolha, por uma decisão. E o diabo pode ter o incitado a isto, mas jamais feito dele uma vítima, porque o diabo, ele não pode nos conduzir a fazer coisas que não estão dentro de nós. O diabo pode nos levar a fazer coisas que estão dentro de nós. É a nossa inveja, é a nossa lascívia, é a nossa avareza, é o nosso pecado, são os nossos desejos que fazem o diabo perceber a nossa ganância. Ele vai nos incitar, ele vai nos levar a fazer aquilo que desejamos, ele vai nos empurrar para fazermos aquilo que queremos, que desejamos. O diabo colocou no coração de Judas trair Jesus, mas a Judas cabia dizer não ao diabo, fechar a porta na cara do diabo, dizer não à tentação do diabo, assim como nós, todas as vezes que somos tentados, podemos dizer ao diabo: eu não vou cair, eu não vou ceder, eu não vou me tornar um instrumento de morte. O texto de Tiago, a epístola de Tiago diz que somos tentados e sucumbimos a partir das coisas que nós nutrimos no coração, das nossas concupiscências, dos nossos desejos, das nossas vontades. Judas decididamente não é uma vítima, assim como nós não somos vítimas, nós somos senhores da nossa história, e a nossa história é construída a partir das decisões que nós tomamos. Nós não podemos nos abrigar numa compreensão equivocada da graça de Deus, dizendo que nós não fazemos o que queremos, porque somos escravos. A nossa escravidão foi já quebrada pela morte e ressurreição de Cristo. Nós podemos viver uma vida nova, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos livres para fazer o caminho que escolhemos para viver. Nós não podemos viver
de cabeça baixa, ignorando esta liberdade, eu e você podemos viver de forma medíocre, de forma absolutamente aquém da vontade de Deus, mas não podemos culpá-lo por isso, porque Ele já nos libertou. Pode dizer amém? Você crê nisso? Alguns dizem, a carne é fraca. Sim. E o espírito é? A carne é fraca e o espírito é? A carne é fraca e o espírito é? A carne é fraca e o espírito é? Então, alimente o seu espírito, fortaleça o seu espírito e torne a sua carne cada vez mais inoperante. Não justifique o seu fracasso dizendo que é por causa da carne. Ai, a carne, ai, a carne. Cristo veio em carne, venceu o poder da carne, venceu todas as mazelas da carne e nos deu a todos nós o poder de subjugar a carne e nos tornarmos fortes, espírito forte, mente forte, coração forte, vida forte, fortalecida. Meu irmão, pare de viver mediocremente, justificando-se em uma mentira. Pare com isso. Você é livre. O Deus eterno morreu por sua vida para dar a você a capacidade e o poder de viver uma vida nova. O que podemos aprender com isso é que o ato extremo de amor, de humildade de Jesus, não tocou Judas. Jesus expressa o seu amor. Judas expressa a sua frieza. Judas foi para lá, sabendo o que faria. Jesus faz aquilo que nenhum evangelista diz. Em nenhum momento Jesus lava os pés dos discípulos. Um ato condenado para qualquer judeu de boa reputação. Lavar os pés de alguém era um serviço dos escravos, era um serviço das mulheres, que na época eram tratadas na mesma categoria que os escravos. Lavar os pés de alguém era sinônimo de inferioridade. Lavar os pés de alguém naquele momento, significava dizer, você é superior a mim, eu aqui me prostro diante de você, para fazer aquilo que me é próprio. Você é o Senhor, eu sou o servo. Jesus, quando está propondo lavar os pés dos discípulos, está dizendo, olha, eu não sou o Senhor. A atitude dele diz isso. Nós sabemos o resultado disso, o que ele diz a respeito disso, e a interpretação nova que ele dá a esse ato. Mas a interpretação que se dava a esse ato inicialmente é essa. Quem se curva é alguém inferior. Alguém que se curva é alguém menor. Era assim que pensavam todos naquele momento. Era assim que os discípulos olhavam para a atitude de Jesus, uma atitude de alguém que é menor, inferior, é humilhante. É na ceia que Jesus se humilha. Ele se humilha diante de Judas, diante de Pedro, o vacilão, diante de Tomé, o incrédulo Tomé, que após a ressurreição precisa tocar, precisa ver, para poder crer. Incrédulo Tomé, Jesus se humilha diante de Mateus, o publicano rico
e que devoravam os bens dos outros. Jesus se humilha diante dos seus discípulos. Jesus demonstra amor extremo, amor extremo. Judas demonstra frieza, porque ele continua arquitetando o seu plano, pensando o que vai fazer para entregar Jesus. É isso que o texto diz: durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, sabendo que este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar aos pés e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. O que você está dizendo é o seguinte: na ceia entra um intruso, além dos discípulos. Esse intruso é o diabo. Induz Judas a agir da forma que lhe era próprio. Agora, o que nós podemos aprender com esses atos que aqui foram expressos e relatados até aqui? Primeiro, o primeiro princípio a ser aprendido é: o amor extremo de Jesus não está condicionado à resposta dos discípulos, que podem tornar-se inimigos por inveja. Jesus não faz desse ato um ato de promoção, de autopromoção. Jesus realmente está consciente do que poderia acontecer e mesmo assim faz. É amor extremo de Jesus que não está condicionado à resposta dos discípulos. Isso significa uma coisa muito séria. Até mesmo esse ato de Jesus demonstra a graça dele, demonstra a misericórdia dele. Sendo Jesus o Filho de Deus, o eu sou, ele sabe que poderia usar de todas as estratégias possíveis para quebrantar o coração de Judas, mas ainda assim ele sabe que Judas poderia manter-se na sua posição, e é o que ele faz. Mas não significa que Jesus vai voltar atrás. Não meça os seus atos pelos atos dos outros. Não faça esperando pelo ato alheio. Não seja bom porque o outro vai ser bom com você. Seja bom, porque ser bom é a única coisa que você pode fazer como homem de Deus, como mulher de Deus. Faça o bem, não porque o bem te trará retorno. Faça o bem, porque fazer o bem é a sua natureza, é a sua essência. Seja quem você é, não por causa dos outros. Seja quem você é, porque você foi mudado, transformado pelo sangue de Cristo. Ele te lavou, regenerou o teu coração. Faça, seja, não mude por causa dos outros as suas qualidades. Não se torne alguém ressentido, cheio de rancores, porque decepcionou-se com alguém que você só deu amor. Dê amor, entregue misericórdia, entregue graça, entregue perdão, entregue, não espere resposta, seja. Jesus simplesmente está fazendo aquilo que era próprio dele, ser um Deus de amor, ser um Deus de misericórdia. Se Judas não entende, se o seu coração é sombrio, se nele há trevas, se a sua alma está envenenada, se o coração está obcecado pelo poder, não importa. Jesus não é como Judas, você não é como os outros. Não seja a imagem
do seu inimigo, não perca a sua essência. Na luta contra os monstros, não se torne um, usando essa estratégia daqueles que querem destruir você. Você vai se tornar igual, rebaixando-se ao mesmo nível dos adversários. Você se tornará a réplica deles. Jesus nos ensina isso. Primeiro, o amor extremo de Jesus não está condicionado à resposta dos discípulos, que podem tornar-se inimigos por inveja. Santo Agostinho, em relação a isso, diz: então amou-os até o extremo, para que deste mundo, por ele, que é o cabeça, ultrapassassem por amor dele. Cristo os amou até o amor máximo existente, mas não como se o amor acabasse com a morte, daquele que a morte não pode matar. Amou-os até morrendo por eles. Jesus amou-os, inclusive, morrendo por eles. E mesmo diante de tamanha expressão escandalosa de amor, Judas está decidido a trair, por incitação do diabo, mas também por decisão dele. Ele está disposto a continuar na sua frieza, no seu distanciamento. O amor radical de Jesus produz em alguns reciprocidade, em outros a resposta é radicalmente contrária, ódio gratuito, sentimento oposto. A última ceia, a última celebração é palco de amor extremo da parte de Jesus e de frieza absoluta de Judas, porque ele entrega Jesus e trai o mestre. Segundo evangelhos sinóticos, traz Jesus com um beijo. Irônico, né? Ele acorda, trata com o chefe dos romanos e dos judeus. Como é que nós vamos saber quem é de fato Jesus? Aquele que eu der um beijo, aquele a quem eu beijar. E aí demonstra mais uma vez, porque o beijo era o ósculo santo. Na Bíblia, nos evangelhos, no Novo Testamento, há um incentivo ao beijar a quem se ama. Não falo do beijar do namorado, da namorada, mas o beijo do irmão. Há um incentivo. E sabe o que Judas faz? Com um beijo, eu vou marcar quem deve ser preso, quem deve ser traído. Então, o primeiro princípio é: o amor extremo de Jesus não está condicionado na resposta dos discípulos. Isso chama-se graça, meu irmão. Isso chama-se misericórdia. Mas há também um segundo princípio no texto que Jesus nos ensina. Jesus, ao ensinar os discípulos o que é amor extremo, aliás, para Jesus o amor extremo se materializa em humildade e em serviço. Para Jesus ensinar aos discípulos que o amor extremo se materializa em humildade e serviço. O lava-pés representou para os discípulos um exemplo a ser imitado. Os discípulos deveriam estar prontos a praticar o mesmo ato, ou ato semelhante. Vejam comigo no versículo 3 e 5. Sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, e começou a lavar os pés dos discípulos. Eu estava lendo sobre esse texto. O que Jesus fez foi tirar a capa. A capa, para um judeu do primeiro século, era um sinal de identidade da sua posição social. Como é que você sabe que alguém tem algum tipo de recurso que não é um Zé Ninguém?
Como é que você sabia que o indivíduo não era um Zé Ninguém? No primeiro século, ele tinha uma capa. Ele tinha uma capa. Quem não tem capa, quem não tinha uma capa, era um Zé Ninguém. Era alguém que estava na posição social mais baixa. Era alguém que não tinha, da parte dos outros, nenhum crédito. Então, no ato de Jesus, de ensinar os seus apóstolos, de ensinar os seus discípulos, a primeira coisa que Jesus faz, segundo o texto, é, ele tira a capa. Ele tira a capa. Versículo 4, levantou-se, tirou a vestimenta de cima, ele tira a capa. O que ele faz em seguida? Veja o texto, ele pega um avental, amarra na cintura e vai lavar o pé dos discípulos. Ele sai do lugar de poder, ele sai do lugar de mestre, ele sai do lugar de Senhor e desce para o lugar de servo. Ele, o Senhor da vida, ele, o Senhor de todos os reinos desse mundo, ele, o Deus que criou todas as coisas segundo a sua vontade, ele que disse, haja luz e houve luz, ele que mandou que as coisas que não existissem passassem a existir, ele que levantou os paralíticos, ele que disse ao morto, levanta, ele que mandou sair da sepultura, agora tira a sua capa, agora ajoelha-se diante dos discípulos e lava-lhe os pés, para ensinar aos discípulos que é com humildade, é com sacrifício, é com renúncia, é assim que se constrói relações, é assim que se torna maior. Gente, se você continuar no relato, você percebe que Jesus, no relato, que Judas sai da ceia, bem depois, Jesus lavou os pés de Judas. Jesus lavou os pés de Judas. A gente não vê no texto bíblico Jesus amargurado. O Salmo 129, ele diz assim, muitas vezes me angustiaram, desde a minha juventude. Israel que o diga, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Versículo 2 do Salmo 129. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram arados, me abriram longos buracos. Mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu sofri com essa gente. Eles me fizeram muito mal. Eu suportei toda a dor que poderia suportar por essa gente. Mas aí ele termina dizendo, mas o Senhor é justo, que Deus os puna. Jesus não faz isso. O salmista não aprendeu com Jesus. Jesus lavou o pé dos que o traíram. Jesus nos ensina que o amor extremo se materializa em humildade, em serviço. Jesus está dizendo para a gente que não é pelo fato do outro nos ter feito mal que nós vamos retribuir o mal. O que todo judeu sabia era que se deveria amar a quem lhe amava. O que todo judeu sabia era que se deveria viver de forma justa e retribuir aos outros aquilo que você havia recebido. O que o louco Jesus veio dizer é:
faça o bem a quem te fizer o mal, porque assim herdarás o reino de Deus. O que Jesus está ensinando para a gente é que ódio, ressentimento, amargura que nos dão, nós transformamos isso em amor. Nós transformamos a amargura alheia em outra coisa. Nós não cedemos à amargura dos outros, porque se assim fizermos, os outros terão nos vencido, terão nos tornados iguais a eles. Nós não somos e não nos tornaremos a amargura do outro. Nós não seremos aquilo que somos, discípulos salvos por Jesus, transformados pelo ato sublime de amor extremo de Jesus. Mas há uma terceira verdade, eu termino a minha palavra com ela. Tal mestre, tal discípulos. Já ouviram essa frase? Tal pai, tal filho. Tal mestre, tal discípulos. O capítulo 23 do Evangelho de Mateus, o capítulo 23 do Evangelho de Mateus diz assim, eu vou ler para você. Capítulo 23 do Evangelho de Mateus diz assim: então falou Jesus às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o quanto eles vos disserem. Vamos ler juntos, repita comigo. Fazei e guardai, pois tudo o que eles vos disserem. Jesus diz a respeito dos fariseus: fazei e guardai tudo o que eles vos disserem. Mas continua o texto, versículo 3, porém, repita comigo, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. É a diferença de Jesus de gente religiosa, é a diferença de gente que não mudou o coração, é a diferença. Faça o que os religiosos disserem para você fazer, mas não vivam como eles vivem, porque eles são hipócritas, mentirosos, não conhecem a essência do que Jesus está nos ensinando aqui. O que é que nós precisamos aprender aqui? Tal mestre, tal discípulo, faça como eu faço, viva como eu vivo. Jesus ensina a gente a viver. Você não pode ser cristão e viver diferente de Jesus. Se você vive diferente de Jesus, você não é cristão. Olha para mim, olha para mim. Se você continua sendo a mesma pessoa que sempre foi e não mudou, você não conhece Jesus ainda. Precisa conhecer Jesus, precisa viver como Jesus vivia, precisa amar como Jesus amava, precisa perdoar como Jesus perdoava. Olha para mim, não viva de outra forma que não seja reproduzindo aquilo que Jesus vivia e fazia. Versículo 6 a 8 diz assim: aproximou-se Simão Pedro e lhes disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora. Você vai compreender depois. Disse-lhe então Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando: caramba, Pedro não quer que Jesus lave os pés dele. E inicialmente a minha compreensão é: Pedro não quer, porque ele não se sente digno de Jesus. Essa é a minha compreensão inicial.
Depois de passar quase um mês estudando esse texto, eu percebi que pode ser que seja isso também. Mas muito mais forte para mim, me fica muito claro que Pedro não queria que Jesus fizesse isso, porque senão ele ia ter que fazer também assim, com os outros. Porque Jesus está estabelecendo um modelo. Veja comigo o texto, que você vai ver a partir do versículo 12, porque eu estou dizendo isso. Olha o que vejo do versículo 12 e 17. Diz assim: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? É o final da explicação do que vos fez. E aí ele está dizendo para vocês: vocês viram o que eu fiz? Eu fiz isso com um propósito. Eu tenho uma intenção. Compreenderam o que eu fiz? E aí ele continua dizendo: vós me chamais mestre e senhor. E dizeis bem, eu sou isso mesmo. Eu gosto de Jesus e João porque eu sou isso. Eu sou mestre, eu sou senhor. Que lindo. Ele diz então: ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, aí está a explicação. Também vós deveis lavar os pés dos outros. Olha, Pedro, sabe por que eu estou lavando o seu pé? Para você fazer o mesmo. É por isso que Pedro não quer que Jesus lave o pé dele, porque ele vai ter que lavar o pé dos outros também. E por vezes é assim que nós nos comportamos. Nós não queremos que Jesus lave os nossos pés, porque eu vou ter que lavar o pé daquela mulher. Eu vou ter que lavar. Só que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu vou lavar os seus pés. E o que você tem que aprender comigo é que é igual o que eu estou fazendo com você, você vai ter que fazer com os outros. Tal mestre, tal os discípulos. Provavelmente Pedro sentia-se menor que Jesus, mas provavelmente também Pedro pensou nas implicações do que isso significava. Significava-se o mestre, o Senhor do universo, o Deus eterno, desce a esse nível, eu vou descer qual? Aonde que eu vou me colocar? Gente, isso não é nenhum delírio, porque se você olhar para o texto dos evangelhos, você percebe que Pedro, Tiago e João pediram a Jesus para que tivessem um lugar especial ao lado de Jesus, no reino dele. E o que Jesus respondeu para eles foi: você está disposto a tomar o cálice que eu vou tomar? Ou seja, você também vai passar pela morte que eu vou passar? Você vai experimentar a mesma renúncia que eu estou a experimentar? Então Jesus dá um checkmate em Pedro e em todos os outros que estão ali, para dizer: olha, assim como eu fiz, vocês devem também fazer. E se vocês recusam-se a receber de mim isso que eu estou fazendo, é porque vocês estão pensando nas consequências do que é ser lavado por Jesus e ter que lavar o pé de gente que nós achamos indignos, menores do que nós. E não venham dizer que nós somos essa santidade toda, porque nós não somos. Não venham, não. Entra uma pessoa que não é do nosso nível, que não é cheirosa igual a gente, e vamos lavar os pés. Vamos lá? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? A gente fica com esses pudores todos religiosos, mas é preciso que nós encaremos a nossa face no espelho e pensemos: Jesus está nos ensinando. Jesus está dizendo para a gente: vocês têm dificuldades, mas olha para mim, vocês precisam ser iguais a mim. Jesus, eu vou ler aqui o final do texto e termino. Jesus diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz. Se não está claro para você, se você quer usar racionalizações para não se transformar em outra pessoa, é com você. Mas eu leio a palavra que está clara, que diz:
porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também, façais vós também, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se vós sabeis essas coisas, bem-aventurado, bem-aventurado, se sabeis, mas principalmente se praticardes. Tal mestre, tal discípulo. Veja comigo, versículo 17. Leia comigo, versículo 17. Põe para mim. Versículo 17 aqui na tela. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as... Arrumei um problema para você. Que agora você sabe. Você vai ter que praticar. Como é que eu pratico isso? De muitas formas. Os pés que são lavados hoje podem não estar disponíveis, mas há muita coisa que nós precisamos fazer para demonstrar às pessoas à nossa volta o amor extremo. Amor extremo de Jesus é ser capaz de lavar os pés daquele que havia de traí-lo, daquele que havia de duvidar dele, daquele que o negaria 3 vezes. Porque a gente fala de Judas, mas a gente esquece que Pedro negou Jesus quantas vezes? Nós esquecemos que Tomé não acreditou que Jesus ressuscitou dos mortos. Nós esquecemos que os discípulos, quando Jesus foi preso, eles fizeram o quê? Fugiram! Fugiram! É para a gente olhar para tudo isso e falar, mas se os apóstolos fizeram tudo isso, eu também não posso ser melhor do que eles. Pode! A revelação nos foi dada, o Espírito Santo nos foi concedido, nós podemos e vivemos num outro tempo, onde aquilo que eles não tinham acesso, nós temos. E depois do Pentecoste, eles se transformaram nos grandes homens de Deus, porque foram revestidos de poder que desceu sobre eles no Pentecoste. Esse poder já está sobre nós. Eles não tinham esse poder, eles não tinham o Espírito Santo, eles não haviam recebido o Espírito Santo, eles não haviam sido batizados pelo Espírito Santo, eles não haviam sido revestidos de poder. Nós sim. Então não use justificativas para continuar sendo o mesmo que você foi até hoje, porque você recebeu o Espírito Santo, o Consolador. A promessa: você não é Pedro, você não é Tomé. No final, nós vamos ver que Pedro vai se tornar um grande homem. Mas quando ele compreende o seu lugar e a sua missão, é a última celebração, oportunidade de amor extremo, oportunidade de aprendizado. Nós precisamos aprender com Jesus. Tudo isso Ele está fazendo para nos levar a compreendermos a ressurreição e a Páscoa como sendo a maior coisa que pode acontecer a cada um de nós. Que Deus te abençoe.